A escuridão nunca termina. Se você sobreviveu até aqui, prepare-se para mais mistérios reais no próximo vídeo. Sua participação mantém os mistérios vivos. O próximo pode ser você. Porque o terror nunca acaba. Meu nome é Joaquim, e sou natural do interior da Bahia, de uma pequena cidade chamada Nova Esperança, localizada na zona rural do estado. A vida no campo sempre foi tranquila e pacata, com a rotina marcada pelo canto dos galos ao amanhecer e o trabalho na roça. No entanto, um acontecimento estranho e assustador há alguns anos mudou para sempre a forma como eu enxergo as terras que minha família cultiva há gerações. Era uma noite quente de verão, no final de novembro. Eu tinha passado o dia inteiro trabalhando na lavoura de mandioca com meu pai, preparando o terreno para a colheita. Naquela época do ano, as noites costumavam ser claras, iluminadas pela lua cheia, o que fazia com que tudo ao redor ficasse banhado por uma luz prateada, quase mágica. Mas naquela noite, algo parecia diferente. O ar estava mais pesado do que o normal, e um silêncio incomum pairava sobre a roça. Depois de jantar, me despedi da minha mãe e fui para o terreiro, onde costumava passar algum tempo à noite, contemplando o céu estrelado. A lua estava cheia e brilhante, mas por algum motivo, aquela noite me trouxe uma inquietação que eu não conseguia explicar. Enquanto me sentava em uma velha cadeira de madeira, comecei a ouvir um som distante, algo que se assemelhava ao farfalhar das folhas sendo pisadas por pés descalços. Pensei que talvez fosse algum animal, mas o barulho parecia organizado, como se fossem passos de alguém caminhando deliberadamente. Minha curiosidade logo se transformou em uma leve apreensão. Peguei a lanterna que sempre deixava por perto e comecei a seguir o som, que vinha da direção da mata que cercava a roça. Ao me aproximar, percebi que os passos eram acompanhados por um leve sussurro, como uma voz que tentava se comunicar, mas de forma inaudível. O que antes era curiosidade, agora se misturava com um medo crescente. Ao chegar na beira da mata, avistei uma figura ao longe. A princípio, pensei que fosse algum conhecido da região, alguém que estivesse perdido ou simplesmente passeando. No entanto, quanto mais eu observava, mais aquela figura me parecia estranha. Ela se movia de forma lenta e sinuosa, quase como se estivesse flutuando sobre o chão, e seu corpo parecia envolto em uma espécie de névoa esbranquiçada, que brilhava levemente sob a luz da lua. Eu parei, tentando processar o que estava vendo. Meus olhos não podiam estar pregando uma peça tão elaborada. Mesmo com a lanterna apontada na direção da figura, a luz parecia incapaz de iluminá-la completamente, como se ela não estivesse realmente ali. Meu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. De repente, a figura parou de se mover. Ficou ali, imóvel, a poucos metros de mim. O sussurro que antes era quase imperceptível agora estava mais alto, mas ainda assim eu não conseguia entender o que aquela coisa dizia. Era como se as palavras fossem distorcidas, misturadas ao som do vento e das folhas ao redor. Eu quis correr, mas minhas pernas pareciam congeladas, presas ao chão por um medo que eu nunca havia sentido antes. A figura lentamente começou a se virar em minha direção. Quando finalmente a vi de frente, senti o sangue gelar nas veias. Não havia um rosto ali. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma sombra densa, como se fosse um buraco negro que sugava toda a luz ao redor. Aquela coisa não parecia humana, era como se fosse um espírito, uma alma perdida que vagava pelas terras da roça em busca de algo que eu não conseguia compreender. Instintivamente, recuei um passo, mas tropecei em uma raiz exposta e caí no chão, o que fez com que a lanterna escorregasse das minhas mãos e se apagasse. O medo me dominou de tal forma que por alguns segundos não consegui sequer respirar. No entanto, a figura permaneceu parada, apenas me observando. Ou ao menos, era isso que eu imaginava, já que não podia haver um rosto. Foi nesse momento que eu ouvi algo ainda mais estranho. Um choro, um lamento profundo e angustiado, como se viesse do fundo da alma de alguém que estava sofrendo há muito tempo. Aquele som parecia rasgar o silêncio da noite, e eu pude sentir a tristeza e o desespero impregnados em cada nota. O choro ecoava por entre as árvores, e mesmo sem conseguir identificar de onde exatamente vinha, eu sabia que estava conectado àquela presença. Com muito esforço, consegui me levantar e correr de volta para casa, sem olhar para trás. Meu coração batia tão rápido que parecia que iria explodir, e o suor escorria pelo meu rosto, misturado com as lágrimas que eu nem percebi que estavam ali. Ao chegar em casa,
Entrei correndo e tranquei a porta atrás de mim, assustando meus pais que já estavam se preparando para dormir. Eles notaram meu estado de pânico, e minha mãe, preocupada, perguntou o que havia acontecido. Relatei tudo o que vi e ouvi, ainda ofegante, sem acreditar totalmente no que tinha acabado de vivenciar. Meu pai, um homem de poucas palavras, ficou em silêncio, mas sua expressão mostrava que ele sabia mais do que estava disposto a dizer. Minha mãe, por outro lado, fez o sinal da cruz e começou a rezar baixinho. Foi então que meu pai, finalmente, quebrou o silêncio. Ele me contou sobre uma velha história que circulava na região há décadas, talvez até mais. Dizia-se que, muitos anos atrás, uma mulher havia sido injustamente acusada de bruxaria e morta pelos moradores da cidade. Ela era uma curandeira, que ajudava a todos com seus remédios naturais. Mas após uma série de mortes misteriosas na vila, começaram a culpá-la, alegando que seus remédios traziam a morte em vez da cura. Como vingança, seu espírito nunca encontrou paz, e desde então, seu lamento podia ser ouvido nas noites de lua cheia, especialmente nas proximidades da roça onde ela vivia e trabalhava. Naquela noite, mal consegui dormir. O som do choro daquela entidade continuava ecoando na minha mente, e a imagem daquela figura sem rosto nunca mais saiu dos meus pensamentos. Nos dias que se seguiram, evitei a todo custo voltar àquele pedaço da roça. Meu pai nunca mais tocou no assunto, e minha mãe continuou rezando, como se isso pudesse proteger nossa família de qualquer mal. Hoje, anos depois, ainda passo pela roça, mas sempre com uma sensação de desconforto. Não sei ao certo o que vi naquela noite. Talvez fosse apenas uma alucinação causada pelo cansaço e pelo medo das lendas que cresci ouvindo. Mas uma coisa eu sei, nunca mais me atrevi a explorar aquelas terras à noite, especialmente quando a lua cheia ilumina o céu e o silêncio se torna mais profundo do que o normal. A experiência me ensinou a respeitar o desconhecido e a entender que, mesmo em um lugar tão familiar quanto a minha própria terra, existem mistérios que talvez nunca sejam desvendados. O espírito da mulher injustiçada, ou o que quer que fosse aquela figura, continua sendo um enigma que eu prefiro não revisitar. E assim, a roça, que sempre foi um símbolo de vida e trabalho, também se tornou um lugar onde o sobrenatural pode se manifestar de formas que nós, simples mortais, jamais compreenderemos. Meu nome é Ana Clara, e nasci e cresci em uma roça no interior da Bahia, num lugar chamado São José do Piauí. A vida na roça sempre foi tranquila, cheia de trabalho e tradição. Desde criança, eu ouvia muitas histórias sobre assombrações e coisas estranhas que aconteciam pelas redondezas, mas nunca acreditei muito nisso. Sempre achei que eram só lendas contadas pelos mais velhos para assustar as crianças. Isso até o dia em que vivi uma experiência que me marcou para sempre. Tudo começou em uma noite de janeiro, durante a colheita do feijão. Era um trabalho cansativo, e meu pai pediu que eu ficasse até mais tarde para ajudar a recolher o restante da colheita antes que a chuva chegasse. O céu estava nublado, e os trovões ao longe avisavam que a tempestade estava por vir. Eu concordei em ficar e, por volta das 9 horas da noite, já estávamos terminando. Meu pai me mandou de volta para casa para descansar, enquanto ele ficou para terminar de cobrir algumas sacas de feijão. Peguei minha lanterna, coloquei o chapéu e comecei a caminhar pela trilha de terra que levava de volta à casa. O caminho era longo, mas eu já estava acostumada a andar por ali sozinha, mesmo à noite. A roça era grande, cercada por uma mata densa, e a trilha que cruzava o milharal parecia se estender por quilômetros. No meio do caminho, já perto da metade da plantação, ouvi algo estranho. Era como se alguém estivesse me chamando pelo nome, mas de forma suave, quase como um sussurro carregado pelo vento. Ana. Ana Clara. Parei por um momento, olhei ao redor, mas não vi ninguém. O campo estava vazio, apenas o som distante dos trovões quebrava o silêncio. Achei que fosse coisa da minha cabeça. A roça tem seus próprios sons à noite, e eu já estava acostumada a ouvir o vento balançando as folhas ou os animais fazendo barulho entre as árvores. Continuei andando, mas o sussurro não parava. A voz ficava mais alta, como se estivesse se aproximando de mim. Ana Clara. A sensação de estar sendo seguida começou a me deixar nervosa. Olhei para trás mais uma vez e, para o meu espanto, vi uma figura ao longe, no meio do milharal. Parecia uma mulher, vestida com uma longa roupa branca, quase translúcida. Meu coração disparou. A figura não se mexia,
mas eu podia sentir seu olhar fixo em mim, mesmo de longe. A luz da lua iluminava o milharal, e a presença daquela mulher parada ali me deixou congelada por alguns segundos. Eu não sabia o que fazer. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, talvez fosse uma vizinha ou alguém perdido na roça. Mas por que ela estaria ali, naquele horário? E como sabia meu nome? Decidi apressar o passo, tentando não olhar para trás, mas o som dos passos atrás de mim começou a me seguir. Eram passos leves, quase imperceptíveis, mas estavam lá, sincronizados com os meus. Meu corpo inteiro tremia de medo, e eu já não conseguia pensar direito. Estava a poucos minutos de casa, mas a sensação de que aquela figura me seguia ficou insuportável. Finalmente, quando cheguei perto da porteira da casa, senti uma presença ao meu lado. Olhei de relance e vi que a figura estava mais próxima agora, caminhando na beira do milharal. O estranho era que ela não fazia som algum. O vestido branco flutuava com o vento, mas seus pés não pareciam tocar o chão. Senti um frio percorrer minha espinha. Corri até a casa, entrei ofegante e bati a porta. Minha mãe, que estava na sala, me olhou surpresa. "O que houve, menina? Tá pálida." Contei a ela o que havia visto, ainda trêmula, e esperei que ela risse ou dissesse que era apenas minha imaginação. Mas ao contrário, minha mãe ficou séria. "Ana Clara, você viu a mulher da estrada?" Eu já tinha ouvido falar dessa história quando era criança, mas nunca levei a sério. A lenda dizia que a mulher da estrada era o espírito de uma jovem que morreu tragicamente ali perto, muito tempo antes de nossa família se mudar para a roça. Diziam que ela aparecia para pessoas que cruzavam seu caminho em noites de tempestade, como uma alma perdida que ainda vagava pelos campos. Minha mãe acendeu uma vela na janela e começou a rezar, pedindo proteção. Ela me disse para não voltar àquela parte da roça sozinha, especialmente à noite. Naquele momento, percebi que as lendas que ouvia desde pequena tinham mais verdade do que eu imaginava. Nos dias seguintes, evitei andar sozinha pela trilha do milharal, mas o sentimento de que algo me observava ainda me acompanhava. Às vezes, durante o dia, eu sentia um calafrio quando passava perto do lugar onde tinha visto a mulher. Minha mãe continuou acendendo velas e fazendo suas preces, e eu tentava seguir minha vida normalmente, mas nunca mais voltei a caminhar sozinha à noite. Alguns meses depois, encontrei Dona Conceição, uma senhora que morava há muito tempo na região, e resolvi perguntar sobre a mulher da estrada. Ela me contou que sua avó também havia visto o espírito quando era jovem, e que a lenda tinha sido passada de geração em geração. Segundo ela, a mulher era chamada Maria de Fátima, e foi morta pelo próprio marido, que a acusou injustamente de traição. Desde então, seu espírito vagava pela roça, buscando vingança ou alguém que pudesse escutá-la. Hoje, passados alguns anos, ainda me lembro daquela noite como se fosse ontem. Nunca mais vi a mulher, mas a sensação de que há algo inexplicável naquela terra nunca me deixou. Eu cresci ouvindo histórias de espíritos e assombrações, e agora sou parte dessas histórias. Talvez a mulher da estrada continue vagando por aí, à espera de alguém que a veja e a escute. E talvez, quem sabe, em uma noite de lua cheia, ela possa aparecer novamente, procurando por respostas ou por paz. A roça, para mim, nunca mais foi a mesma. Aprendi a respeitar o que não posso ver, e sei que há coisas que vão além da nossa compreensão. A terra onde vivemos carrega memórias antigas, algumas das quais nunca serão esquecidas. Meu nome é Mateus, e cresci em uma pequena comunidade rural chamada Riacho Fundo, no interior da Bahia. A vida na roça sempre foi simples e tranquila, marcada pelo trabalho duro no campo e as histórias que passavam de geração em geração. Mas uma noite, há cerca de 5 anos, algo aconteceu que transformou para sempre a maneira como eu vejo a terra onde nasci e cresci. Era uma noite de setembro, quente como de costume, mas com uma lua cheia tão grande e brilhante que iluminava toda a extensão da roça. Eu tinha passado o dia todo ajudando meu pai a preparar a plantação de milho, e, ao cair da noite, ele pediu que eu fosse ao outro lado da propriedade para verificar uma cerca que andava frouxa. Não era uma tarefa complicada, mas a distância até lá significava que eu teria que atravessar o pasto que ficava próximo à mata fechada. Eu peguei uma lanterna,
coloquei um chapéu na cabeça e me despedi de minha mãe, que estava na varanda costurando. Cuidado, Mateus, ela disse, com uma expressão que eu não entendi muito bem na hora. Não dei muita atenção e parti. O caminho até a cerca era longo, e o único som que me acompanhava era o farfalhar das folhas ao vento e o canto dos grilos. Ao chegar à beira do pasto, a lua iluminava tudo de uma maneira que quase não precisava da lanterna, mas ainda assim, senti uma estranha necessidade de manter a luz acesa. Algo no ar parecia diferente naquela noite. O silêncio era profundo demais, e eu podia sentir uma tensão que não conseguia explicar. Assim que comecei a inspecionar a cerca, ouvi um barulho estranho vindo da mata. Era um som leve, como de alguém caminhando lentamente entre as folhas secas. Olhei ao redor, mas não vi nada. Achei que poderia ser algum animal da região, talvez um tatu ou um porco do mato. Mas conforme o som se aproximava, percebi que não era um animal. Era um passo firme, metódico, quase humano. Parei o que estava fazendo e me virei para encarar a mata. Foi quando vi, entre as árvores, uma figura alta, vestida de branco, se movia devagar, quase flutuando pelo chão. Meu coração disparou e a lanterna em minha mão começou a tremer. A princípio, pensei que era alguém da vizinhança, talvez um trabalhador que estava perdido, mas logo percebi que havia algo errado. A figura não tinha um rosto. Onde deveria haver olhos, boca, nariz, havia apenas uma sombra, uma escuridão que parecia absorver a luz ao seu redor. Congelado pelo medo, continuei observando enquanto a figura se aproximava cada vez mais, sem fazer um único som. O ar ficou denso e pesado, e eu não conseguia mover um músculo. Meu corpo inteiro estava paralisado, como se algo estivesse me prendendo ao chão. Quando a figura estava a poucos metros de mim, ela parou. Ficou ali, imóvel, me encarando, ou pelo menos era o que parecia. A luz da lua brilhava sobre seu corpo, mas ainda assim não conseguia ver nenhum detalhe além do manto branco e o vazio onde deveria estar o rosto. De repente, a figura levantou o braço, apontando para mim. Nesse momento, senti uma onda de frio me envolver e um som baixo, como um sussurro distante, começou a ecoar ao meu redor. Você não deveria estar aqui. O sussurro parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se o próprio vento estivesse falando comigo. Saia, antes que seja tarde. Minha respiração estava descontrolada, o pavor tomando conta de mim. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. A figura permaneceu imóvel, apontando para mim, e o sussurro se intensificava. Foi quando, de repente, senti uma força me puxar para trás, quase me derrubando. Minhas pernas, antes paralisadas, ganharam vida, e sem pensar duas vezes, comecei a correr. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, o coração batendo tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Não sei quanto tempo corri, mas quando cheguei a casa, mal conseguia respirar. Minha mãe estava na varanda, ainda costurando, e quando me viu naquele estado, largou tudo e correu até mim. O que aconteceu, Mateus? Você tá branco feito papel. Ainda ofegante, tentei explicar o que tinha visto, mas as palavras saíam confusas, entrecortadas pelo medo. Ela me abraçou forte, e depois de alguns minutos, consegui contar a história. Para minha surpresa, minha mãe não parecia surpresa. Com uma expressão séria, ela entrou em casa e voltou com uma vela e um terço. Eu sabia que algo assim poderia acontecer, disse ela, baixinho. Essa terra é antiga, Mateus. Muito antes da nossa família chegar aqui, esses campos pertenciam a outros, e nem todos partiram em paz. Naquela noite, ela fez uma oração ao redor da casa, acendendo velas em cada canto, enquanto meu pai ficou em silêncio, visivelmente preocupado. Mais tarde, ele me contou que já havia ouvido histórias parecidas, de antigos moradores que falavam de uma dama branca que aparecia para aqueles que desrespeitavam a terra. Diziam que ela era o espírito de uma mulher que havia morrido de forma trágica muitos anos atrás, quando ainda havia grandes fazendas de cana-de-açúcar na região. Nos dias que se seguiram, evitei passar perto da mata, e sempre que tinha que trabalhar naquela parte da roça, ia durante o dia, nunca à noite. A imagem daquela figura sem rosto me assombrava, e o som do sussurro saia ecoava em minha mente sempre que me aproximava da cerca. Hoje, passados 5 anos, nunca mais vi a Dama Branca, mas a lembrança daquela noite nunca me deixou. Alguns dizem que foi apenas minha imaginação, fruto do cansaço e das histórias antigas que cresci ouvindo. Mas eu sei o que vi, e o medo que senti foi real. Desde então,
Sempre respeito a terra e os antigos costumes da região. Acreditando ou não em espíritos, sei que há coisas que vão além da nossa compreensão. A roça, que sempre foi um lugar de vida e trabalho, também pode ser um lugar onde o passado se encontra com o presente de maneiras que não podemos entender. E, às vezes, o melhor a fazer é respeitar o que não se pode ver. Meu nome é Maria, mas todo mundo me chama de Toninha. Eu cresci em uma pequena roça no interior da Bahia, perto de um vilarejo chamado Santana do Brejo. Minha família viveu lá por gerações, e, como todo mundo na região, eu cresci ouvindo histórias de assombrações e seres que habitavam a mata. Nunca acreditei muito nessas coisas, até o dia em que algo estranho aconteceu comigo. Era uma tarde de setembro, e o calor estava insuportável. Minha mãe me pediu para buscar algumas ervas no fundo da propriedade, perto do riacho que passava pelos limites da nossa roça. Aquele era um lugar onde raramente íamos, pois ficava bem afastado da casa, no meio de um matagal fechado. Mesmo assim, sem pensar muito, peguei meu facão e segui a trilha que cortava o campo. O sol começava a se pôr enquanto eu caminhava pela trilha de terra batida. O caminho era familiar, mas à medida que me aproximava do riacho, o ar parecia ficar mais denso, e uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. O som dos pássaros e dos insetos que sempre enchia o ar àquela hora foi desaparecendo, deixando um silêncio incomum. A única coisa que se ouvia era o barulho leve das folhas sendo movidas pelo vento. Cheguei ao riacho e comecei a procurar as ervas que minha mãe tinha pedido. O lugar era bonito, mas havia algo de estranho naquela tarde. Senti como se estivesse sendo observada. Olhei ao redor, mas não havia nada além de árvores e mato. Mesmo assim, o ar parecia carregado, e o vento que soprava entre as folhas trazia uma sensação de frio que não combinava com o calor do dia. Foi então que eu ouvi. Era uma voz suave, quase imperceptível, como um sussurro vindo de entre as árvores. Toninha. Eu parei imediatamente, meu coração disparou, e um arrepio percorreu minha espinha. Fiquei paralisada, sem entender se aquilo era real ou apenas minha imaginação. Respirei fundo e olhei ao redor, tentando encontrar de onde vinha aquela voz, mas não vi nada. Pensei em correr de volta para casa, mas a curiosidade me segurou por um momento. Talvez fosse um dos vizinhos ou alguém que eu conhecia. Quem está aí? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas não houve resposta. A única coisa que ouvi foi o sussurro novamente, agora mais próximo: Toninha. Senti um frio intenso, e o medo começou a tomar conta de mim. Decidi que era hora de voltar. Virei as costas para o riacho e comecei a andar rapidamente pela trilha, mas, à medida que me afastava, o sussurro parecia me seguir. O vento aumentou, e o barulho das folhas ficou mais alto, quase ensurdecedor. Comecei a correr, o coração batendo acelerado, as mãos tremendo. Parecia que algo estava me seguindo, mas eu não tinha coragem de olhar para trás. Quando finalmente cheguei à parte aberta da roça, o som parou. O vento cessou, e tudo voltou ao normal. Ofegante, continuei correndo até chegar em casa. Minha mãe estava na cozinha, e assim que me viu, percebeu que algo estava errado. Contei a ela o que tinha acontecido, esperando que ela me acalmasse, mas, ao invés disso, seu rosto ficou sério. Você esteve perto do mato da velha? Perguntou ela, referindo-se a uma parte da mata que, segundo as histórias, era assombrada pelo espírito de uma mulher que havia morrido há muito tempo naquelas terras. A lenda dizia que essa mulher, chamada Maria do Carmo, foi assassinada pelo marido ciumento e enterrada em algum lugar perto do riacho. Seu espírito nunca descansou, e ela vagava pela roça, chamando as pessoas que se aproximavam de seu túmulo. Minha mãe acendeu uma vela e começou a rezar. Disse que eu tive sorte de ter saído de lá a tempo, pois quem respondia ao chamado da velha do mato nunca mais voltava o mesmo. Eu não sabia se acreditava em tudo aquilo, mas a sensação de medo era real. Não dormi bem naquela noite, e por muitos dias evitei passar perto daquela parte da roça. Algum tempo depois, conversei com seu João, um velho amigo da família, que morava ali há mais tempo do que qualquer um de nós. Ele confirmou a história da velha do mato,
dizendo que muitas pessoas ao longo dos anos relataram ter ouvido seus sussurros perto do riacho. Segundo ele, o espírito de Maria do Carmo só se manifestava para mulheres, especialmente jovens, como se buscasse uma forma de se comunicar ou contar sua história. Com o passar dos dias, tentei esquecer o que tinha acontecido. A vida na roça continuava, e o trabalho era muito para perder tempo pensando em espíritos. No entanto, sempre que passava perto daquela área, eu sentia um arrepio. Nunca mais voltei ao riacho sozinha, e, de vez em quando, ainda me lembro daquele sussurro, suave e assustador, chamando meu nome. Minha mãe diz que a terra tem suas histórias e que, algumas vezes, os mortos tentam falar com os vivos. Talvez seja verdade, talvez não. O que eu sei é que aquela tarde me ensinou a respeitar o que não posso ver, e a entender que nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando parece que estamos. Hoje, toda vez que o vento sopra mais forte à noite e o som das folhas balançando se intensifica, eu me lembro da velha do mato. Embora eu nunca mais tenha ouvido seu chamado, o medo e a curiosidade ainda vivem dentro de mim, e me pergunto se um dia, talvez, ela chame por outra pessoa, esperando ser ouvida. A roça sempre foi um lugar de paz para mim, mas depois daquele dia, aprendi que ela também guarda seus mistérios. E alguns mistérios são melhor deixados quietos, para que as almas que os habitam possam, quem sabe, encontrar descanso algum dia. Meu nome é José, mas todos na comunidade me chamam de Zé. Nasci e cresci em uma pequena roça no interior da Bahia, perto de um vilarejo chamado Santa Cruz do Desterro. A vida por lá sempre foi simples. Trabalho duro no campo durante o dia e descanso à noite, com o vento quente balançando as palhas do telhado da casa. Eu sempre me senti em paz naquele lugar, até o dia em que algo que não consigo explicar aconteceu. Era uma noite de novembro, quente e úmida, como muitas outras. O dia tinha sido cansativo. Minha família e eu passamos horas colhendo feijão e preparando a terra para a próxima plantação. Depois do jantar, decidi dar uma volta na roça para esfriar a cabeça e ver como estavam as plantações do outro lado do terreno. Minha mãe disse para eu não ir muito longe, mas como eu conhecia a região como a palma da mão, achei que não havia motivo para preocupação. Peguei minha lanterna e caminhei pela trilha de terra batida que levava até o campo mais afastado, próximo a um pequeno riacho que cortava a propriedade. A lua cheia iluminava a paisagem, e a roça, àquela hora da noite, parecia mágica. O vento soprava leve, e o som dos grilos e das rãs enchiam o ar. Tudo estava como sempre, até que notei algo diferente. Enquanto caminhava pela plantação de milho, senti uma presença estranha, como se estivesse sendo observado. O vento parou de soprar de repente, e o som dos grilos cessou, deixando o ambiente num silêncio pesado, quase sufocante. Olhei em volta, mas não vi nada de incomum. Resolvi continuar andando, mas à medida que avançava, o sentimento de inquietação crescia. Era como se o ar ao meu redor estivesse mais denso, e eu tive a impressão de que algo estava me seguindo. Foi então que vi, de relance, uma figura entre as fileiras de milharal. A princípio, pensei que era apenas um reflexo da luz da lua, ou talvez minha mente pregando peças devido ao cansaço. Mas, quando olhei de novo, a figura ainda estava lá. Era alta, esguia, e vestia algo branco, como um vestido antigo, que balançava levemente com a brisa que parecia estar soprando só para ela. Senti um calafrio subir pela espinha. "Quem é você?" gritei, mas minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Não houve resposta. A figura ficou imóvel por um momento e, então, começou a se mover, lentamente, em minha direção. Eu não conseguia ver o rosto dela, pois uma espécie de nevoeiro começava a se formar ao redor, obscurecendo seus traços. Mas eu podia sentir que ela me observava. Meu coração disparou, e um pânico irracional tomou conta de mim. Sem pensar, comecei a correr de volta para casa, tentando não olhar para trás. Enquanto corria, podia ouvir um som estranho, como se alguém estivesse sussurrando meu nome no meio do vento. "José." A voz era baixa, mas nítida, e parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Corri o mais rápido que pude, atravessando o milharal até chegar à trilha que levava de volta a casa. Quando finalmente alcancei o portão, tropecei e caí de joelhos no chão. Olhei para trás uma última vez, e lá no meio da roça, pude ver a figura parada, me observando. Sua presença era tão intensa que eu podia sentir o peso de seu olhar, mesmo sem ver seu rosto. Entrei em casa ofegante,
meu corpo todo tremendo. Minha mãe, que estava na sala rezando, percebeu meu estado e correu até mim. Zé, o que aconteceu, menino? Contei a ela o que tinha visto, e, sem dizer uma palavra, ela pegou uma vela e começou a rezar mais forte. Naquela noite, ela colocou a vela acesa na janela e me fez rezar o terço com ela, algo que não fazíamos há muito tempo. No dia seguinte, meu pai ficou sabendo da história e me levou para conversar com um velho da comunidade, seu Amaro, que era conhecido por saber de muitas histórias antigas sobre a região. Quando contei o que tinha acontecido, ele não pareceu surpreso. Seu Amaro disse que a figura que eu vi poderia ser o espírito de uma mulher chamada Maria das Dores, que morava naquela terra muitos anos antes de nossa família. A história era que Maria das Dores havia morrido de forma trágica, após ser acusada injustamente de traição por seu marido. Ele a matou e enterrou seu corpo em algum lugar da roça, mas seu espírito nunca encontrou descanso. Segundo as lendas locais, em noites de lua cheia, Maria das Dores vagava pela plantação, procurando alguém que a ouvisse, que pudesse entender sua dor. Ela não quer te machucar, Zé, disse seu Amaro, mas ela quer que você saiba que está lá e que seu sofrimento ainda ecoa por essas terras. Eu não sabia se acreditava ou não na história, mas depois daquela noite, nunca mais voltei à roça sozinho à noite. A sensação de estar sendo observado nunca me abandonou completamente, e, de vez em quando o vento sopra de uma maneira diferente, eu me lembro do sussurro que ouvi naquela noite. Até hoje, eu evito passar perto daquele lado da plantação, especialmente em noites de lua cheia. A experiência me marcou profundamente, e sempre que conto essa história para alguém, sinto um frio subir pela espinha, como se Maria das Dores ainda estivesse por perto, esperando ser ouvida. Talvez ela ainda esteja lá, entre as fileiras de milho, esperando que alguém entenda seu sofrimento e a ajude a encontrar paz. Mas eu não sou essa pessoa. Eu aprendi a respeitar o mistério e o desconhecido, e sei que há coisas que não são para serem explicadas. A roça, para muitos, é apenas um lugar de trabalho, mas para mim, ela sempre será um lugar onde o passado e o presente se encontram de formas que não podemos compreender. A escuridão nunca termina. Se você sobreviveu até aqui, prepare-se para mais mistérios reais no próximo vídeo. Sua participação mantém os mistérios vivos. O próximo pode ser você. Porque o terror nunca acaba.